Dom Ximenes, voltando à nossa conversa sobre relacionamentos à luz da Bíblia, eu tenho algumas perguntas que eu preparei, mas eu também trouxe perguntas de mulheres que foram previamente consultadas acerca desse momento. Uma delas é a seguinte: como deve ser o meu relacionamento com Deus? Ele deve ser de filha, de serva, de amiga ou de todas elas? E todas elas, porque a riqueza do ser de Deus é tão grande que não há um foco, um monofoco, digamos assim. Ele é multidimensional. Ao mesmo tempo que eu sou filho, eu sou servo. E como servo eu tenho que servir. Não é servo no sentido de escravo. É servo no sentido de servir. Eu estou aí para servir a Deus servindo os outros. Tanto que Jesus disse: quem fizer um desses pequeninos, referindo-se a pedintes, a mim me fará. É a mim que está fazendo. Eu sou filho porque a minha relação com Deus não é formal, é relação que tem intimidade de pai e filho. É por isso que eu digo e enfatizo: a vida com Deus não é religiosa. Religião é outra coisa. São regras, pressupostos, obrigações. A vida com Deus é relacionamento. Dispensa formalidades, dispensa chavões. A gente se expressa com Deus na linguagem da gente, do jeito que a gente conversa. Até porque a Bíblia diz que o que eu vou dizer ele já sabe, né? Imagine um filho meu, vamos dizer o meu caçula, chegar junto de mim em casa e olhar para mim muito sério e dizer: eu preciso falar com o senhor, com Vossa Excelência, será que há um tempo para... E começasse com formalidades ou dizendo coisas assim, eu ia levar para o psicólogo. Porque relacionamento pressupõe o quê? Intimidade, confiança, liberdade, com limites, é claro, mas há intimidade, não há medo num relacionamento verdadeiro. O relacionamento fundamentado no amor, e esse é o fundamento da relação, do relacionamento com Deus, dispensa qualquer tipo de susto, de medo, né? Porque quem ama não amedronta, quem ama não ameaça, quem ama não assusta, estimula a que a verdade seja dita. Então eu creio que esse é o fundamento transparente de uma relação com Deus. Eu acho que essa pergunta veio da passagem bíblica que diz: eu já não lhe chamo mais servo, mas amigo. Amigos, E amigo, então, eu aprendi alguns anos atrás que o sentido original da palavra amigo é aquele a quem a minha alma ama. O meu ego ama, exatamente. Pastor Tess pregou sobre esse tema. O que Deus quer da gente é que a gente fale, não é porque Ele não sabe, é para o bem da gente. A confissão é terapêutica para mim. Quando eu falo num relacionamento, não é que Deus precise que eu diga para ele saber. Dr. Billy Graham, a filha dele, Anne Graham, conta uma história muito bonita de que um dia tirou o carro escondido, saiu e bateu de um lado e ficou com medo do pai, e a partir dali passou a estacionar o carro em casa com a parte avariada encostada quase na parede, para ele não ver. Depois de 8, 10 dias, ela conta que não aguentou, não dormia, perdeu a paz, e aí foi conversar com ele e contou tudo a ele, os detalhes, e ela disse que olhou, ele era muito alto, ela disse que olhou e viu as lágrimas descendo dos olhos azuis, e ele disse: minha filha, eu já sabia de tudo, eu só queria que você dissesse. Por quê? Para ver cura. Como diz a fé de Abraão, quem precisava descobrir que tinha aquela fé era Abraão. Ele não precisava provar a Deus, porque Deus é onisciente. Isso, e certamente exatamente. Já sabia. Então, muitas vezes, quando a gente diz assim: não, eu estou cumprindo o mandamento bíblico para agradar a Deus, mas você está cumprindo para o seu próprio crescimento, para o seu próprio benefício, porque Deus não precisa de nada que venha de nós. Então, os mandamentos dele são para a nossa própria edificação e o nosso próprio crescimento. Isso. Então, bispo, me perguntaram também, como o tema da nossa conversa é relacionamentos à luz da Bíblia, o que fundamentalmente caracteriza um relacionamento à luz da Bíblia? Primeiro, eu diria, são duas coisas fundamentais, e aí vem as outras, os acessórios. É o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, que era discípulo dele: segue a verdade em amor. Um relacionamento verdadeiro tem que ter verdade e amor. Verdade sem amor mata. A própria história da igreja está aí, olha a Inquisição. Em defesa da verdade, sem amor, matou. Mas amor sem verdade ilude.
Então Paulo diz a Timóteo: segue a verdade em amor. O relacionamento verdadeiro, ele tem esses dois componentes fundamentais, seja entre pais e filhos, marido e esposa, irmãos, é verdade em amor, e amor em verdade. Aí a cura, aí a limpeza, né? Aí as coisas acontecem como a Bíblia diz que devem acontecer. Eu conto nos conselhos até uma história que é meio cômica, mas é verdade. Foi com um amigo meu, e era de um temperamento muito explosivo, agressivo, quase 2 metros de altura. E um dia a esposa disse à minha esposa que o casamento estava acabando. E a minha mente logo me jogou para o terreno da traição, do adultério, e não era. Ela disse: não, não é nada disso. É o temperamento, que ele chega da rua nervoso e desabafa em casa dando cabeçada e quebrando armário, quebrando guarda-roupa com a cabeça. E ela disse: não aguento mais. E eu fui conversar com ele, e à medida que eu fui exortando, eu vi que ele foi ficando vermelho, quase 2 metros de altura. E lá para as tantas, ele olhou para mim, apontou assim, bem forte, disse: eu sou macho. Eu disse: eu sei que você é macho. Eu tenho em casa um cachorro que é macho, mas não é homem. E o que você precisa ser agora é homem. O que você acaba de dizer, tem muitos por aí. O que ela está procurando não é isso, é um homem em quem ela possa ter segurança, ser amada. Em outras palavras, dizer: desabe o mundo, eu sei com quem estou. Então, o verdadeiro amor, o verdadeiro relacionamento, ele não abre mão da verdade e não abre mão do amor. Quem ama exorta, quem ama disciplina, quem ama não mente, quem ama não trai, quem ama não engana, quem ama não mata, quem ama não faz nada disso, mas exorta em verdade. Então eu diria, Maria Eduarda, que o casamento da verdade com amor dentro de um relacionamento facilita muita coisa. Eu fiz uma enquete recentemente e perguntei para você o que você considera imperdoável num relacionamento a dois. E as respostas foram mentira, traição, abuso, violência. E hoje também me pediram para perguntar se uma aliança de união indissolúvel entre homem e mulher, se ela pode ser rompida quando o outro já não cumpre com essa parte, ou seja, quando há traição, quando há mentira, quando há violência, quando há abuso, qual é o limite? Certa vez eu vi uma frase que dizia assim: divórcio sempre evitado, nunca adiado. Há algum limite nisso, bispo? Veja bem, eu agora vou dar a minha posição, é o que eu creio. Eu vejo que o divórcio tem seu momento, suas razões. Moisés não iria instituir divórcio se fosse contra a vontade de Deus, e está na Bíblia. O que não pode haver é o divórcio se tornar uma brincadeira, porque ronca muito. Enfim, os motivos mais banais. A Bíblia nos dá, no Antigo Testamento, o adultério como um motivo. Naquela época, só o homem podia ceder divórcio. A mulher que fosse abandonada sem que recebesse o divórcio, a carta de divórcio, a palavra era repudiada. E quem casasse com ela cometia adultério. Quando ele ia, mas dava a carta de divórcio, ela estava livre para casar de novo. Lá no Novo Testamento, a nova aliança, o novo compromisso, que é o que nós vivemos, o Senhor Jesus disse que o primeiro passo é o perdão. Mas se não há perdão, de fato, é melhor evitar a hipocrisia e a mentira dentro do relacionamento. Aí ele diz: aí sim. Então são 2 casos que eu entendo que a Bíblia autoriza divórcio na ausência de perdão. Um é a traição, o adultério, e o outro é o abandono, lá em 1 Coríntios 7, o abandono. Me perguntaram também se o abandono então, eu caracterizaria. Assim, o assunto é controverso? Mas eu entendo assim. Algumas das minhas maiores referências na vida pastoral me ensinaram e entenderam assim. Uma delas até escreveu e disse: Duda, pergunte, num relacionamento onde há um distanciamento físico, onde há uma indiferença, onde já não há nem sequer diálogo, apenas o cumprimento de um mandamento de manter uma união. E aí eu pergunto: isso é união? Não, para mim não é. E vou lhe dizer mais, eu conheci pastores, se fosse para falar de outros eu não diria, eu conheci, não aqui na região, no sul, que
moravam na mesma casa com a esposa, um no quarto e outro no outro. Isso. Não é? Para manter a imagem. Isso não é vida. Isso não é vida. E Isso é para uma achar mentira. que está cumprindo o mandamento, Isso, achar que está porque então, não a se separou. necessidade de uma imagem para consumo. Né? Tanto que o ministério que a gente chama de SOSO é justamente para que o coração seja aberto e bote para fora tudo aquilo a fim de que a pessoa seja o que é. Só a cura quando a pessoa começa a ser o que é. Quando eu sou o que sou, Deus vai tirando de mim o que Ele não quer que eu seja. O senhor trouxe uma questão que é isso assim, para eu fingir uma aparência, para que eu use máscara, não é? Para que eu use performance, mas há aqueles casos em que a pessoa não se sente autorizada a sair de um relacionamento como esse, por achar que Deus só autorizaria se fosse a traição. E aí adoecem no relacionamento a dois porque não se vê permitida a sair. Adoecem. Aí vem neuroses, vem as psicopatologias, as enfermidades. E em alguns casos pode até chegar ao extremo de tirar a própria vida. Né? Porque ninguém aguenta viver em contradição consigo mesmo a vida inteira. Ninguém projetou uma vida assim. E nem é isso que Deus projeta. Né? Tanto que ele diz claramente, eu tenho um artigo, até vou lhe passar, que foi o melhor artigo que eu já li sobre divórcio na minha vida, escrito por um americano, e ele mostra exatamente isso. Chega um limite, não esses limites que a sociedade criou, que em alguns casos parece brincadeira. A banalização. Banalização, né? A palavra é essa, né? Mas quando a coisa está inviabilizada mesmo, com sinceridade e transparência, eu biblicamente vejo esses dois escapes. O caso do adultério sem perdão, perdoou, recomeça. E o caso do abandono. Então, eu não vejo essa radicalização que é 880. A Bíblia ela não é um livro de flexibilidade, mas de compreensão. Né? Quando Deus vem cuidar da gente, é porque Ele nos ama e nos compreende. Então, a quem me perguntou e me pediu para lhe passar a pergunta se vale a pena insistir nessas relações, o limite, a resposta vai ser a sua capacidade de perdoar. Então, Eu creio. A resposta é essa: se você é capaz de perdoar, O que não pode, insiste em vista. o que não é saudável, eu entendo à luz da Bíblia, é a vida ser uma mentira para consumo externo. Não, eu não tolero, não suporto, mas mantenho a aparência por causa da igreja. Mantenho a aparência por causa da opinião de líderes religiosos. Aí eu sinceramente acho que começa uma vida de patologia que pode descambar em tragédia. Perfeito.